Bom, vamos lá. Vamos continuando então. Vamos falar agora sobre mutatio libelli. Nós já falamos sobre mendatio libelli, logo mais no grupo temático a gente vai debater bastante isso. Vamos falar agora um pouco sobre mutatio libelli, que é o artigo seguinte, o 384. Né? Mutatio libelli. Então, vamos lá. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código, logo mais a gente vai dar uma olhadinha nisso, em virtude da nova redação do 28 pela lei anticrime. E daí o parágrafo 2º fala do procedimento que se dá na mutatio libelli, ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, ou seja, o juiz só recebe o aditamento depois da oitiva da defesa, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Tudo bem? Depois a gente vê essas questões relacionadas no parágrafo 3º, 4º e 5º, questões de menor importância agora. Tudo bem? Vamos lá. Qual a diferença entre a emendatio e a mutatio libelli? Olha só o que tem de diferente aqui, ó, no 384. Encerrada a instrução probatória. Então, acabou a instrução lá na audiência. Audiência de instrução, debates e julgamento. Então, acabou a instrução. Ouviu a vítima, testemunhas, peritos, teve reconhecimento, interrogou o réu. Se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato, então, o juiz pensa, bom, não é o fato que o promotor denunciou originalmente. Em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Então, olha só, na mutatio libelli, surge uma elementar nova durante a instrução, diferente da emendatio. Na emendatio, o fato descrito na denúncia é o mesmo fato que o juiz vai utilizar para julgar. Só que lá na emendatio, o juiz fala, bom, o promotor descreveu esse fato e falou que o crime era estelionato. Só que este fato não é estelionato, este fato é furto. Então, o juiz só está corrigindo a capitulação jurídica. Nada mudou, o fato é o mesmo. Na mutatio libelli, que é a mudança na acusação, é a alteração da acusação, não é a correção, é a alteração dos fatos, surge um fato novo. Surge um fato novo. Então, por exemplo, o promotor denuncia o réu por furto. E ele diz que no dia tal, local tal, horário tal, fulano de tal subtraiu para si coisa alheia móvel de ciclano. Na audiência, então ele descreveu e capitulou como furto. Descreveu o furto e capitulou como furto. Na audiência, chega uma testemunha e fala, olha, eu realmente presenciei o fato, eu estava presente, eu vi quando o acusado aqui, ele abordou a vítima, puxou da mão da vítima o celular, a vítima resistiu e o indivíduo aqui empurrou a vítima, pegou o celular à força e saiu correndo. Olha, surge um fato novo, que é o emprego da violência. E esse emprego da violência é uma elementar de um outro crime, que é 157. Então, olha só, lá na denúncia, o promotor descreveu o furto e classificou como furto. Ele atribuiu um furto ao réu e classificou, né, como furto. Mas lá na audiência surge uma testemunha, ou a vítima, ou qualquer outra, uma filmagem, por exemplo, em que se denota a ocorrência de uma elementar.
Se a elementar for da violência, aquilo que primeiramente, né, aquilo que originalmente foi descrito, capitulado, definido como furto, deve ser definido como roubo a partir de agora. Só que tem um problema. O réu se defendeu de furto. Mas daí vocês vão me perguntar, mas professor, no processo penal, a doutrina majoritária diz que o réu se defende dos fatos que são atribuídos, não da classificação jurídica. Exatamente. Então, os fatos que foram atribuídos ao réu foram fatos que configuram furto. Ele foi acusado de ter subtraído coisa alheia móvel. Ele não foi acusado de ter subtraído coisa alheia móvel por violência. Então, o procedimento na mutatio libelli é mais complexo, porque como existe um fato sobre o qual o réu não se manifestou, não houve contraditório em relação a elementar violência ou grave ameaça, é preciso que este contraditório exista. É necessário viabilizar este contraditório. Por isso que daí o procedimento. Veja só, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, a ameaça, a violência não era contida lá na acusação. O Ministério Público deverá aditar a denúncia no prazo de 5 dias. Então, veja só, o Ministério Público adita a denúncia, o juiz abre vista à defesa, a defesa se manifesta, vai ter audiência em que serão ouvidas até 3 testemunhas para a acusação, 3 testemunhas para a defesa, interrogado, e só daí o juiz julga. Porque daí abre a possibilidade do contraditório. Aquele elemento novo, que é a violência, esse elemento passa a constar da denúncia e haverá a defesa em relação a esse elemento novo, inclusive com a possibilidade de produção de prova sobre este elemento novo, sobre esta elementar do fato típico roubo. Por isso que na mutatio libelli nós temos um procedimento mais complexo, tudo bem? Vamos ver algumas noções aqui sobre o instituto. Então, mutatio libelli é a mudança da imputação. Durante a instrução criminal, surge prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória. Se no correr da instrução surgir fato não contido, nem explícita, nem implicitamente na denúncia ou queixa, o juiz não pode, por ocasião da sentença, admiti-lo como existente, alterando o que foi inicialmente proposto, sem que se dê oportunidade de defesa. Por quê? Porque daí, neste caso, nós teríamos uma sentença incongruente. Nós teríamos uma ausência de correlação entre o que foi decidido e o que foi debatido. Por isso, a necessidade de adoção do procedimento da mutatio libelli. Adita a denúncia, defesa se manifesta, abre nova instrução, debates e julgamento. Tudo bem? Então, aqui, logo em seguida, a gente vai fazer depois expor um quadro, né, comparativo para que vocês para que não restem dúvidas sobre as diferenças da mutatio com a emendatio libelli. Tudo bem? Bom, mutação de fato benéfica à defesa. Será que quando o fato que surge, o fato novo que surge, se ele for benéfico para a defesa, será que o juiz deveria falar para o promotor aditar? Ou daí, como não tem muito problema, não geraria prejuízo à defesa, o juiz não precisaria falar para que o promotor não deveria aditar a peça acusatória? Então, veja só, por exemplo, né, uma denúncia por receptação dolosa, lá no 180. O dolo é afastado na instrução. Então, durante a coleta de provas, fica evidenciado que o réu não teve dolo. Mas demonstrou-se, por outro lado, que o réu desconhecia, que embora o réu desconhecesse a origem criminosa dos objetos, ele sabia da desproporção entre o valor e o preço pago pelo objeto, que é uma circunstância da receptação culposa, né? Um dos parágrafos do artigo 180. Então, veja, as perguntas que ficam aqui para a gente debater depois no grupo temático. Neste caso, poderia haver condenação por receptação culposa sem aditamento da denúncia?
O princípio da correlação pode ser afastado apenas porque haveria pretenso benefício para a defesa? Então, veja, se você se alinha a Auri Lopes Júnior e é uma doutrina mais crítica, que entende que o princípio da correlação ele tem base no contraditório, você vai responder que seria necessário o aditamento, mesmo nesta situação que pretensamente traria um benefício ao réu. Muito embora essa situação pareça ser mais benéfica ao réu, a discussão não é esta, o raciocínio não é este, se vai haver benefício ou não ao réu. A discussão ela está pautada no contraditório. Então, em relação a esta situação da desproporção entre valor e preço, que configuraria, em tese, a receptação culposa, não houve discussão processual. Então, para quem entende que o princípio da correlação se funda no princípio do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório, não teria como fugir da necessidade de aditamento da peça acusatória. Tudo bem? Bom, vamos precisar fazer pelo menos mais um vídeo. Até o próximo.